Você já regou suas plantas e teve aquela sensação de que algo estava errado? De que parecia que você fazia tudo certo, mas elas continuavam murchas, sem vida? Pois bem, não se culpe por isso. Na verdade, regar vai muito além de simplesmente despejar água. É uma verdadeira arte, e até mesmo os jardineiros mais experientes podem cometer erros. Hoje, vamos desvendar 8 erros fatais na rega. Um erro para cada um dos vegetais mais populares que você cultiva. Prepare-se para se surpreender, porque muitos deles, à primeira vista, parecem totalmente inofensivos. A rega é a base da vida para qualquer planta. No entanto, o paradoxo é que, embora seja essencial, a rega é muitas vezes a causa da sua morte. Água a mais, água a menos, a hora errada ou a técnica incorreta. E a sua colheita pode estar comprometida. Pode parecer que regar é algo intuitivo. É só pôr água quando a terra está seca, não é? Mas e se eu dissesse que isso não é bem assim? Nosso objetivo não é apenas molhar o solo, mas sim criar as condições ideais para o sistema radicular de cada planta. Bem, que tal começarmos com os nossos amados, mas tão temperamentais tomates? Vocês provavelmente já notaram, às vezes os frutos racham ainda no pé, ou aparece uma mancha escura na ponta. É a podridão apical. E a principal causa desses problemas é a rega irregular. Imagine que o tomate é como uma criança pequena, muito sensível. Ele precisa de estabilidade. Se você rega pouco frequentemente, mas de forma muito abundante, e depois esquece por um bom tempo, as raízes sofrem um estresse enorme. O solo ora seca demais, ora fica encharcado de repente. O mesmo acontece se você rega frequentemente, mas apenas superficialmente. As raízes se mantêm na superfície, não crescem em profundidade. E é aí que os problemas começam. Por exemplo, o rachamento dos frutos. Depois de uma longa seca, você regou a planta abundantemente. Como resposta, os frutos absorvem a água rapidamente e incham de repente. A casca simplesmente não consegue acompanhar esse crescimento e racha. É como encher um balão rápido demais. Ele simplesmente não aguenta a pressão. Já a podridão apical é outro problema ligado à água. Muitos pensam que é falta de cálcio. E sim, o cálcio é importante. Mas na maioria das vezes o problema não é a falta dele no solo, mas sim no fato de a planta não conseguir absorvê-lo. A rega irregular prejudica o transporte do cálcio até os frutos. A ponta do fruto simplesmente não recebe a nutrição necessária e começa a apodrecer. Portanto, para os tomates, o mais importante é a estabilidade e o equilíbrio na rega. Eles valorizam a previsibilidade, como verdadeiros perfeccionistas, passando para outro astro da nossa horta, o suculento pepino. Parece que não há nada mais simples do que regar pepinos, certo? Basta jogar água e pronto. Mas é aí que mora uma das armadilhas mais comuns e perigosas. Molhar as folhas, especialmente em dias de sol forte. Talvez você já tenha notado manchinhas pequenas nas folhas depois de regar durante o dia. Não é à toa. Imagine que cada gota d'água na folha funciona como uma lente minúscula. Os raios do sol, ao passarem por essa gota, se concentram na superfície da folha. E o que acontece? Exato. Eles literalmente a queimam. Formam-se verdadeiras queimaduras de sol, que enfraquecem a planta. É como se você deixasse uma lupa sobre um papel sob o sol. Mas isso nem é o pior. O segundo problema, bem mais grave, de ter folhas molhadas, é criar o ambiente perfeito para doenças fúngicas. Pepinos adoram umidade, mas nunca nas folhas. A umidade que fica nas folhas, especialmente durante noites mais frescas, vira um terreno fértil para vários tipos de fungos. Lembra do oídio? É aquele pó branco, tipo farinha, que aparece nas folhas. Se as folhas ficam sempre molhadas, ainda mais com pouca ventilação, o risco de oídio dispara. O fungo se espalha rapidinho, enfraquece a planta e, no fim, pode acabar com a colheita inteira. Por isso, anote a regra de ouro para pepinos. Regue sempre na base, direto na terra, junto à raiz. E se for regar de manhã, faça isso bem cedo,
para que as folhas sequem completamente antes do sol forte chegar. Agora, vamos falar sobre a rainha das raízes, a cenoura. Parece que a cenoura é tão simples de cultivar. É só plantar a semente e ela cresce sozinha. Mas mesmo ela tem um erro fatal na rega que pode estragar toda a colheita. Esse erro é a rega irregular, especialmente crítica depois que as sementes germinam e as raízes começam a se formar. Imagine uma jovem raiz de cenoura que mal começou a crescer para baixo. Ela precisa de umidade constante e moderada para se desenvolver de forma uniforme e bonita. Se você primeiro deixar o solo secar demais e depois o encharcar de repente, a planta sofrerá um verdadeiro choque. A raiz, que já começou a endurecer em solo seco, de repente recebe um excesso de umidade. Na tentativa de absorvê-la rapidamente, ela começa a se bifurcar, a ramificar, formando mãos e pés disformes em vez de uma raiz única e reta. É como tentar moldar algo com argila que muda constantemente de consistência, ora muito seca, ora muito mole. O resultado final estará longe do ideal. Essas cenouras ramificadas não são apenas menos atraentes visualmente, mas também são mais difíceis de limpar e, às vezes, se tornam mais fibrosas e menos saborosas. A fase mais crítica para a cenoura é o primeiro mês após a germinação. É quando a forma da futura raiz é definida. Se neste período a umidade do solo oscilar, espere surpresas desagradáveis. Assim, para ter cenouras perfeitas, que agradam aos olhos e ao paladar, garanta uma umidade constante e uniforme para elas ao longo de todo o crescimento. Use rega por gotejamento ou verifique a umidade do solo com mais frequência para evitar variações bruscas. Agora, vamos falar da alface crocante. Muitos a veem como símbolo de cultivo fácil. É só semear, regar por cima e pronto. Mas aqui se esconde um erro que pode custar caro. A rega frequente por cima, principalmente nos dias de calor intenso. Esta é a armadilha que pode levar à decepção. Um mito difundido sobre a alface é que ela precisa de muita água e que a rega pode ser feita diretamente sobre as folhas. Na verdade, isso nem sempre é o ideal. Quando você rega a alface por cima no auge do calor do dia, as folhas molhadas, assim como acontece com os pepinos, podem sofrer queimaduras solares. Mas não é só isso. O principal problema é provocar o espigamento. O que é o espigamento? É quando a alface, em vez de formar aquela roseta exuberante de folhas suculentas, começa a desenvolver um talo floral para produzir sementes. Isso acontece quando a planta está sob estresse, na maioria das vezes devido a variações de temperatura, calor excessivo e, claro, rega inadequada. A rega superficial e frequente no calor, combinada com o superaquecimento do solo, sinaliza para a planta: é hora de se multiplicar rápido antes que a situação piore. E assim que a alface começa a espigar, as folhas ficam amargas e duras, o sabor se perde, e em vez da alface macia e crocante, você acaba com um gosto amargo desagradável. É muito frustrante, porque todo o seu cuidado vai por água abaixo. Para evitar isso, regue a alface de forma abundante, mas direto na base, junto às raízes. Tente fazer isso bem cedo pela manhã ou no fim da tarde, quando o sol não está mais tão forte. Isso ajuda a manter o solo úmido, onde a planta precisa, e previne o superaquecimento das folhas. Assim, sua alface vai continuar macia, suculenta e sem nenhum amargor. Agora, vamos falar do nosso queridinho, o pimentão. Muitos jardineiros se deparam com um problema comum. O pimentão não cresce bem, fica fraco ou até morre. E um dos erros de rega mais comuns e fatais é o excesso de zelo na hora de molhar, principalmente se o dreno for ruim. O pimentão simplesmente não suporta ter os pés molhados. Imagine as raízes do pimentão. Elas precisam não só de água, mas também de oxigênio para respirar. Se a terra fica constantemente encharcada, principalmente se a água não escoa direito no vaso ou na horta por causa de um dreno ruim,
Os espaços entre as partículas da terra ficam cheios de água. Sobra pouquíssimo oxigênio. As raízes literalmente começam a sufocar e, pior ainda, apodrecem. Mesmo que pareça que a planta precisa de água, pois as folhas estão murchas, isso pode ser um sinal de falta de oxigênio nas raízes e não de falta de umidade. É o que chamamos de murcha falsa. Aí você, na melhor das intenções, rega ainda mais e só piora a situação, levando a planta para a morte certa. Os sinais desse excesso de água podem não ser tão óbvios. As folhas ficam amarelas, caem, e a planta parece fraca e sem vida. É muito frustrante, porque você se dedica e o resultado é o oposto. Para evitar essa tragédia, sempre verifique a umidade da terra antes de regar. É só enfiar o dedo uns bons centímetros na terra. Se estiver seco, pode regar. Se estiver úmido, espere. Para o pimentão, é sempre melhor pecar pela falta do que pelo excesso de água. Certifique-se de que seus vasos ou canteiros têm um bom dreno, para que o excesso de água possa sair livremente. O pimentão gosta de terra úmida, mas não de um pântano. Deixe as raízes dele respirarem, e ele vai te recompensar com uma colheita abundante. Agora, vamos falar da rainha da mesa, a batata. Parece uma cultura simples, que você joga na terra e espera a colheita. Mas mesmo assim, há um erro crucial que pode reduzir significativamente sua colheita ou comprometer a qualidade. Esse erro é a falta de água, especialmente no período crítico de formação dos tubérculos. Muitos pensam que a batata não precisa de muita rega, que ela vai buscar a água na terra. Em parte, isso é verdade. A batata é relativamente resistente à seca. Mas há um detalhe importante: a fase de brotação e floração e o início da formação dos tubérculos. É nesse momento que a batata precisa de água como o ar. Imagine sua planta crescendo ativamente, florescendo, e sob a terra, os futuros tubérculos começando a se formar. São as joias da sua colheita. Se o solo estiver muito seco nesse período, os tubérculos não vão se desenvolver completamente. Eles ficarão pequenos, deformados, muitas vezes com formatos estranhos. Em vez de batatas grandes e uniformes, você terá uma porção de batatinhas e deformadas. Além disso, a falta de água nesse momento pode causar uma doença desagradável: a sarna da batata. A sarna aparece como manchas ásperas e marrons nos tubérculos, prejudicando a aparência e a qualidade. E pensar que isso tudo pode acontecer simplesmente pela falta de água. Por isso, é fundamental monitorar a umidade do solo no período em que a batata está florescendo e começando a formar os tubérculos. Se o tempo estiver seco, garanta uma boa rega. É melhor regar menos vezes, mas com bastante profundidade, para que a água chegue até a raiz, onde os tubérculos se formam. Uma boa rega uma vez por semana em tempo quente é muito mais eficaz do que regas superficiais diárias. Dê à sua batata a água que ela precisa no momento certo, e ela recompensará você com uma colheita farta. Agora, vamos falar do nosso ajudante indispensável na cozinha, a cebola. Cultivar um bulbo grande e suculento é o sonho de todo jardineiro. Mas muitas vezes, acontece o seguinte: as folhas estão bonitas e verdes, mas o bulbo acaba pequeno e sem graça. A razão está num dos erros de rega mais comuns: parar de regar muito cedo. Muitos jardineiros acreditam que, assim que as folhas da cebola começam a amarelar e cair, é hora de parar completamente a rega. A lógica faz sentido. Pensa-se que é um sinal de que o bulbo amadureceu e agora precisa secar para armazenar melhor. E isso, em parte, é verdade. Mas há um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Imagine, o bulbo está a formar-se ativamente debaixo da terra. Ele acumula camadas, armazena nutrientes. Se parar de regar abruptamente quando as folhas estão apenas a começar a amarelar, o bulbo interpreta isso como um sinal para terminar o trabalho de emergência. Ele para de crescer, embora pudesse ainda ganhar mais massa e ficar maior. Essencialmente,
está a impedi-lo de atingir o seu tamanho máximo e de se tornar realmente suculento. Claro, regar a cebola por demasiado tempo também não é bom. Pode levar ao apodrecimento dos bulbos e reduzir o tempo de armazenamento. Mas parar completamente a rega muito antes da colheita também é prejudicial. Então, qual é o momento certo? Deve parar de regar gradualmente, cerca de 2 a 3 semanas antes da data prevista para a colheita, quando a maioria das folhas já amarelou e caiu. É esta redução gradual da umidade que ajudará o bulbo a ganhar força e, ao mesmo tempo, a preparar-se bem para o armazenamento. Não se apresse em desligar o apoio hídrico e as suas cebolas vão retribuir com bulbos grandes e firmes, que se armazenarão perfeitamente durante todo o inverno. Este é um verdadeiro perigo oculto para a sua colheita. E por fim, a nossa última, mas não menos importante, estrela da horta, o adorado repolho. Suculento, crocante, é mesmo o orgulho de qualquer canteiro. Mas até para ele, existe um pecado na rega que pode, literalmente, arruinar a sua colheita. O principal erro é a rega irregular, ou seja, as mudanças bruscas de umidade no solo. Imagine uma cabeça de repolho. Ela cresce, formando aquela bola densa e firme, cheia de folhas. Este processo exige consistência, exige estabilidade. Se primeiro deixa o repolho passar sede e depois, de repente, dá-lhe uma rega superabundante, acontece a catástrofe. A cabeça, que se habituou à falta de água, começa subitamente a absorver líquido em quantidades enormes e de forma ávida. As folhas internas enchem-se de água muito depressa e começam a crescer num ritmo acelerado. Mas aqui está o problema. As folhas externas, aquelas que já formam a casca da cabeça, não são tão elásticas. Elas simplesmente não conseguem acompanhar este crescimento rápido das camadas de dentro. O resultado? Exatamente. A cabeça simplesmente racha. Chega à sua horta e encontra aquela cabeça linda, quase pronta a colher, partida ao meio ou a desfazer-se completamente. Dá uma enorme pena, porque todo o seu trabalho vai por água abaixo. As rachas podem ser pequenas e discretas, ou tão grandes que tornam a cabeça inútil para guardar ou usar. E atenção, isto não acontece só com o repolho branco. Aplica-se também à couve-flor, aos brócolos e até às couves de Bruxelas. Todas estas variedades não toleram estes altos e baixos na umidade do solo. Para evitar este desastre, garanta que o seu repolho recebe rega regular e suficiente, especialmente enquanto a cabeça está a formar-se. O solo deve estar sempre moderadamente úmido, sem secar completamente, e depois levar com uma inundação. É muito melhor regar um pouco mais frequentemente do que raramente e em grande quantidade. Uma boa dica é usar cobertura morta, mulch, no solo para ajudar a manter a umidade e reduzir estas variações. Assim, a sua colheita de repolho ficará intacta, perfeita para conservar ou para a salada. Então, vimos que até mesmo os vegetais mais comuns exigem uma abordagem especial para a rega. A ironia é que o nosso cuidado, expresso na rega excessiva ou insuficiente, muitas vezes acaba por ser fatal para eles. Lembrem-se, a chave para o sucesso é a observação e a compreensão das necessidades de cada planta. O maior erro é a falta de atenção às necessidades individuais de cada vegetal. Não há regras universais para a rega. Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Esperamos que agora as suas plantas se sintam muito melhor. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um like e, claro, compartilhar a sua experiência nos comentários. Compartilhem nos comentários qual desses erros mais surpreendeu vocês e com qual deles vocês já se depararam.